Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico online da Congregação São Paulo, aqui da CELSP. Hoje o nosso momento um pouco diferente do habitual. Vejam que estou num cenário um pouco diferente também do que o habitual. Não teremos hoje, vejam que nós não iniciamos esse momento saudando aí os nomes de vocês, né? Porque hoje nós não estamos ao vivo, né? Esse momento foi gravado com antecedência, porque nesse momento nós estamos agora fazendo e participando de um curso aqui em Guarapuava. E por isso, então, nós estamos com esse momento gravado, com esta... Não é uma live, mas vocês estão acompanhando agora aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. E nós pedimos que mesmo assim vocês coloquem aí os motivos de oração, de gratidão. Nós não faremos a oração agora desses pedidos, mas sim quando eles entrarem, podem ter certeza que nós vamos orar por tudo isso também. E pedimos, como sempre, que você transmita esse momento de estudo, né? Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas da sua família, nos seus grupos, né? Para que mais pessoas, então, acompanhem esse momento de estudo bíblico. Como já disse, então, não estamos ao vivo, né? Esse momento foi gravado antecipadamente, mas é um momento muito especial que nós queremos também, então, fazer agora, né? De estudar a palavra, né? De meditar nela. Hoje, sobre o texto de Lucas 16, versículos 1 a 15, texto que foi usado também no final de semana, no nosso culto, que nós não meditamos exatamente sobre ele, né? Mas hoje queremos, então, meditar sobre essas palavras, sobre esse texto bíblico. Então, eu já convido vocês para um momento de oração. Lembrem, então, sempre, né, compartilhem esse momento, compartilhem esse estudo, para que mais pessoas, então, possam também ouvir essa mensagem, né, e receber também o conforto e o fortalecimento através da palavra. Vamos ao momento de oração inicial. Convido você a orar comigo, então. Querido e bondoso Deus, nós iniciamos este momento de estudo em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor então nos acompanhe, para que a Trindade esteja conosco, para que nós sempre possamos lembrar o quão importante é seguirmos a Tua palavra, vivermos nela e também meditarmos todos os dias nela. Obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nós estamos agora meditando nesta palavra e traz-nos também agora o conforto, o fortalecimento e ajuda-nos a continuar divulgando essa palavra ao mundo. Auxilia-nos sempre a entendermos o quão importante é administrar bem o teu evangelho aqui neste mundo e levarmos essa mensagem às pessoas que não conhecem. Obrigado por tudo isso. É o que nós fazemos agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, o texto bíblico, então, que eu convido vocês para que acompanhem aí a leitura, é o texto de Lucas 16. Lucas 16, dos versículos 1 a 15, eu faço a leitura na linguagem de hoje, vocês podem, então, acompanhar aí também. O tema dessa parábola que Jesus contou é a parábola do administrador desonesto. E como esse texto muitas vezes nos causa assim uma estranheza quando nós lemos já de primeira mão, nós queremos então aí esmiuçar um pouquinho esses versículos, tentar entender o que eles querem nos dizer. Então, do versículo 1 até o 15, eu faço a leitura agora. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele.
Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Essa então é a leitura, né, proposta para o nosso estudo, e eu gostaria já de perguntar, pena que hoje, como eu disse, não estamos no momento ao vivo, né, não posso ver o chat aí com as impressões de vocês. Mas eu queria saber qual é a primeira impressão que vem à tua mente quando lê esse texto, quando lê o texto de Lucas ou quando ouve a leitura desse texto. Parece que Deus está elogiando, ou o próprio Jesus, né, na parábola, está elogiando a esperteza ou a malandragem. Ao longo da história, muitas pessoas relataram que essa é, de fato, a primeira impressão. Muitos estudiosos já relataram que parece que Deus aqui está incentivando a malandragem, né? Um comentarista bíblico, especialmente, ele diz que quem lê esse texto e não para ver o que ele significa, sai com a impressão de que esse jeitinho brasileiro, né, essa forma de ganhar a vida com coisas não tão honestas, parece que Deus está autorizando. Eu já vou dizer para vocês que não é isso, né? Não é isso que o texto está dizendo. Se você tem aí uma Bíblia que tem algum comentário bíblico logo abaixo, né? A Bíblia de Estudo Almeida, ou uma outra Bíblia, você vai perceber que quando ele fala lá no versículo 6, versículo 8, as próprias Bíblias já entregam, né, qual é o segredo dessa parábola, né? Os discípulos, quando ouviram, eles logo já entenderam, né? E primeiro, antes da gente entrar diretamente no texto bíblico, eu quero fazer uma análise aí, versículo por versículo, com vocês hoje. Antes da gente fazer isso, tem três coisas que a gente precisa logo entender, tá? Primeiro, essa parábola, ela é uma das três parábolas de um bloco que fala de bens, né? Primeiro, lá do filho pródigo, né? A gente ouviu o pastor Cristiano pregar esses dias sobre esse texto, né? Depois o rico e o mendigo, logo na sequência, né? E daí também essa parábola, então, que fala aí do uso dos nossos bens, né? Tá falando da nossa administração. A gente vai lembrar lá do filho pródigo, que pediu a parte da herança, gastou tudo, né? Depois do rico e o mendigo, né? Que a gente vê também uma má administração, e agora, então, novamente uma parábola que fala disso. O segundo aspecto é que Jesus está falando com os discípulos, e os discípulos logo entenderam, né? Eles não precisaram, a gente não vê logo na sequência uma explicação muito direta, né, desse texto. Pelo menos na minha Bíblia aqui, não tem essa continuidade, né? E a gente vê pelos comentários que talvez isso tenha sentido porque os discípulos já percebiam, já entendiam o que Jesus estava falando, tá? E o terceiro é que os judeus que ouviram a parábola, nós vemos já na sequência, né, eles ridicularizavam Jesus porque a lei bateu muito forte neles. O ser humano tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência de que quando a palavra de Deus ou alguém fala alguma coisa que é contrário às nossas atitudes ou aquilo que nós pensamos, a gente logo meio que bate de frente, né? Os judeus faziam exatamente isso, né? Então aquele grupo, né, dos fariseus que ouviram aquilo ali de Jesus, logo já zombaram dele, já tiraram sarro dele. Mas muito bem, essas três coisas são importantes, porque vocês vão logo perceber dentro da explicação dos versículos. Eu vou convidar vocês então para que a gente olhe
a explicação de versículo por versículo, tá? Ou pelo menos pequenos blocos, né? No versículo 1, Jesus, falando então aos discípulos, fala de um administrador que estava realmente roubando o seu patrão, tá? Então, esse administrador estava desperdiçando o dinheiro do patrão. Ele, de fato, era um mau administrador. Ele não era um administrador fiel, né? E está falando aqui, de fato, dos bens materiais, né? Esse administrador não estava cuidando bem dos bens do seu patrão. Lembrando que o administrador, eu sempre comparo, quando a Bíblia fala de administrador e fala que nós somos administradores, ela usa também a palavra mordomos, né? E eu me lembro do Alfred, lá do Batman, né? Acho que vocês já me viram falar sobre isso em outro momento. O Alfred, né, o Bruce Wayne, o Batman, ele não cuidava das coisas dele. Quem cuidava era o Alfred, que era um mordomo, era um administrador. Ele é que sabia onde as coisas estavam em casa, era ele que sabia, né, como administrar as coisas dentro do lar do Bruce Wayne. Assim somos nós diante de Deus. Não que Deus não saiba, mas ele nos dá a liberdade de administrar as coisas que ele nos dá, né, que são dele. Né? Tanto a nossa vida, os nossos bens e assim por diante. Nosso tempo, tudo é de Deus. A gente, então, só administra. Então, esse administrador da história, da parábola, não era um bom administrador. Ele estava roubando o seu patrão. Né? E por isso, então, no versículo 2, o patrão pede para ele prestar contas. Bom, eu quero ver agora. Né? Tem pessoas me dizendo que você está me roubando. Agora eu quero ver. Né? Eu quero ver se realmente você está fazendo isso. E vai chegar um momento em que nós também, como administradores, vamos prestar contas. Né? Essa é uma referência clara ao juízo final. Né? O detalhe é que esse servo teve tempo agora de tentar resolver as coisas, né, o da história. E Deus também está nos dando esse tempo. Para que nós agora, né, hoje é o tempo da graça. Hoje nós temos a oportunidade de corrigir talvez as coisas que não estão tão bem, que não estamos levando da melhor maneira possível, dentro do nosso tempo, da nossa vida, do evangelho, dos nossos bens e assim por diante, tá? Então, Deus vai nos chamar a prestar contas também, tá? Deus é tardio em condenar, diz a Bíblia, mas Deus vai nos levar ao juízo final, né? E é claro que pela fé em Jesus nós já sabemos o resultado desse juízo final para nós, que é a vida eterna, mas precisamos também cuidar para que a nossa vida não nos leve para outro caminho, né? Para que a gente não abandone a fé em Cristo. E aí, o versículo 3 é o ponto-chave para esse administrador. O que vai acontecer comigo? Né? Ele percebeu que o patrão queria despedir ele, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? O que eu devo fazer da minha vida? E aí, ele chega a uma conclusão. E a conclusão vem do versículo 4 ao 7, tá? Eu não estou lendo, mas vocês podem me acompanhar aí, eu não vou ler de novo o texto, né? Mas no versículo 4 ao 7, aparece qual a resolução que esse administrador encontrou para resolver esse problema, tá? Para que o futuro dele não fosse um futuro ruim, né? E aqui vejam que o administrador, no final, elogia a esperteza o dono do negócio, né? Elogia o administrador, né? O dono dos negócios diz, olha, você teve uma atitude muito boa. Mas parece que daí aqui entra a questão da malandragem, né? Mas vamos entender isso aqui, né? Ele chamou os devedores e perguntou quanto cada um devia, né? 100 barris de azeite, né? 1000 medidas de trigo e assim por diante, né? 800, né? Aliás, 800 ele pediu para escrever depois, né? Por que esse administrador fez isso? Tá? Porque dentro da regra daquele tempo, esse desconto que ele deu, esse desconto que parece que ele está de novo roubando, né, o patrão, na verdade era o seu percentual de ganho, era aquilo que ele já estava superfaturando no negócio do patrão, era aquilo que ele iria embolsar. Então, o que ele fez? Ele retirou a sua comissão, digamos assim. Né? Ele retirou aquilo que era seu. Por isso ele foi elogiado no final. Ele pegou lá os 100 barris de azeite, né? E disse, não, escreva só 50. Porque, na verdade, é 50 que ele devia. Né? Os devedores deviam aqueles valores e ele superfaturava. Então, era nesse ponto que talvez ele estava enganando seu patrão, também estava enganando seu patrão, superfaturando,
né? E agora, então, ele dá o seu desconto, né? Ele podia ganhar um percentual a mais, porque isso era autorizado aos judeus, né? Mas eles não podiam cobrar juros, né? Então, ele colocava um percentual, e aqui, nesse momento, ele diminuiu esse percentual. O administrador, então, com medo do futuro, ele corrigiu aquilo que ele estava superfaturando. E os devedores agora pagavam apenas aquilo que eles deviam para o patrão, tá? E aí vem o elogio, né? Aí vem no versículo 8 lá o elogio. O patrão diz que ele foi muito esperto, né, no que ele fez, né? O patrão elogia a atitude correta de conceder o desconto. Percebam que ele só concede o elogio em relação à atitude dele, mas ele continua sendo um administrador infiel, né? E aí, então, o texto bíblico vai para uma outra direção, né? Jesus mostra que as pessoas desse mundo, de fato, são muito mais espertas em seus negócios, né? E aí ele coloca que nós, né, os da luz, não usam dessa esperteza. E aí entra o grande detalhe. Às vezes a gente vê as pessoas no mundo, né, ou fazendo coisas erradas, e falei sobre isso numa pregação há poucos dias atrás também. Parece que muitas vezes essa desonestidade ou fazer algo errado é premiado. E essas pessoas às vezes têm mais recursos, vivem melhor, né, e nós às vezes nos sentimos injustiçados. Não precisamos pensar assim. Deus sabe como nós vivemos, sabe o que nós fazemos, né? E aqui Jesus diz: nós não usamos dessa esperteza. Mas aí Jesus vai dar um conselho, né? Do 9 em diante, ele de fato vai dar um conselho para a gente, tá? E esse conselho ele deve ser uma recomendação de Jesus que deve ser usada por nós, né? Qual é a recomendação? Que nós usemos os nossos bens para ajudar as pessoas desse mundo. E se fazemos isso, alguns deles podem estar no céu conosco. Esse texto tem um viés também missionário, né? Usem as riquezas do mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, ou seja, quando a nossa vida aqui terminar, né, eles recebam vocês no lar eterno. Ou seja, se através dos nossos bens, daquilo que nós temos, nós nos preocuparmos em fazermos amigos, não só para nós, mas para Jesus, certamente nós vamos encontrar pessoas e talvez vão nos receber, vão nos anteceder lá na vida eterna. Ou seja, Deus nos dá uma recomendação. Usem as coisas deste mundo, né, as coisas que Deus dá, as bênçãos que Deus nos dá, com dedicação e sabedoria, para que essas coisas sejam instrumentos para que mais pessoas conheçam a Jesus. Então, as riquezas, os bens que Deus nos dá, eles, além de nos trazer um conforto, né, eles também servem de instrumentos missionários, né? Por isso, nós devemos sempre pensar como nós estamos usando nosso tempo, nossos bens, nossos dons e assim por diante, né? E aí, do versículo 10, 11, 12, ele vai nos dar aquela reflexão, né, do muito e do pouco, né? No pouco ou no muito, Deus espera a fidelidade. Isso é claro no texto de hoje. Deus espera que a gente seja fiel. Não podemos olhar para as bênçãos como fins em si mesmo, né? Eu também já falei isso várias vezes, né, com vocês. Nós temos que olhar para quem nos concedeu tudo isso, né? As bênçãos vêm de Deus. Então aqui nós corremos o risco de qualificar ou quantificar as bênçãos. Eu recebi mais porque eu mereço mais e assim por diante. Cuidado com isso, né? Sejamos fiéis tanto no pouco como no muito, né? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que Deus me ensinou a ser contente em toda e em qualquer situação, né? Estar contente. Quando tinha muito, quando tinha pouco, quando tinha o que comer, quando não tinha, quando tinha o que vestir, quando não tinha, né? E que Deus nos ensine sempre a sermos fiéis, independente da quantidade de bens materiais que a gente tem, certo? As riquezas desse mundo, que são frutos de pecadores, né? Ou as riquezas que são construídas em cima de pecados, né? Será que elas serão abençoadas por Deus? Nós sabemos a resposta, né? E aí, no versículo 11 e 12, ele faz exatamente perguntas, né? Se nós somos desonestos, né? Se nós somos honestos nas riquezas desse mundo, Deus também será
nos concederá as riquezas celestiais. E se a gente é desonesto, como é que Deus vai nos dar, nos presentear, né, com as coisas que Jesus já nos deu como a vida eterna, né? E aí no versículo 13, né, aquele famoso e clássico texto, né, sobre dois senhores. Nós não podemos servir a dois donos, né, ou a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Nesta parábola, era isso que Jesus queria ensinar. O cuidado para nós não nos tornarmos escravos de nossos negócios, de nossos bens, e que esses negócios e bens não sejam adquiridos e formados com desonestidade. Esse é o recado de Jesus para os discípulos e que tanto ofendeu os fariseus, porque o texto vai dizer, eles ficaram chateados, né? 14 e 15, porque eles amavam as riquezas. Eles eram espirituais, eram líderes daquela época, né, da igreja de então, e se preocupavam muito com as riquezas materiais. Identificavam também nas riquezas materiais, quanto mais riqueza, mais bênção de Deus, né? E Jesus vai dizer aqui talvez o contrário do que eles estavam afirmando. Então, por isso eles se sentiram tão ofendidos e ridicularizavam Jesus, né? Mas Jesus é muito claro em dizer: Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece, né? Para as pessoas vocês parecem muito bons, mas Deus sabe quem de fato vocês são. E assim é com a gente também, né? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe, né, como nós agimos, como nós vivemos. Portanto, estejamos aí bem atentos a isso também, tá? Atentos à nossa, aonde está o nosso coração, né? Aonde está o nosso pensamento, o que nós valorizamos, o que nós realmente entendemos como bênçãos de Deus. E aí, para fechar esse estudo de hoje, o que nós aprendemos nessa história, né? Primeiro, que tudo que nós temos e somos, né, nós recebemos dele. Nós somos, então, administradores. Somos infiéis também, né? Agimos mal, não sabemos dividir para multiplicar, por exemplo. Muitas vezes, né, recusamos em usar as nossas bênçãos materiais para ajudar as pessoas. Mas temos a oportunidade também. Estamos no tempo da graça, né? Deus perdoa os nossos pecados e nos faz agora olhar para frente. Lembrando sempre que bênçãos são oportunidades, né, de uma vida melhor, de olhar para o próximo, mas cuidado para que isso não seja um perigo, uma maldição para ti, né? São oportunidades, mas depende muito de como nós lidamos com essas bênçãos, né? Temos que olhar então lá para frente, para o juízo final. Como estamos vivendo, quem é o nosso Senhor, aonde nós depositamos a nossa confiança. Mesmo infiéis em muitas oportunidades, Deus é tardio em condenar e nos dá a oportunidade agora de revermos, né, esses pontos da nossa vida. Uma vida sábia e cristã, diz um estudioso, é se apegar ao doador de todas as coisas, né? Então nós temos que olhar para Deus agora, agradecer e sermos bons administradores daquilo que a gente tem, tá? Vivemos uma fé que olha para o fim, uma fé que olha para a vida eterna, não se apega única e exclusivamente às coisas aqui deste mundo. E nessa perspectiva, nós vamos usar os nossos bens para o reino de Deus, sem o peso na consciência, né, de, puxa vida, podia aproveitar mais, podia ter mais, podia, em vez de ofertar na igreja, segurar esse dinheiro e não me preocupar tanto com a pregação do evangelho, mas é para isso que Deus nos colocou aqui. Por isso, aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, com os nossos bens, certamente não voltará vazio. Por quê? Porque atingirá pessoas, né? E como o próprio Jesus orientou, usem as riquezas deste mundo, usem os bens para que mais pessoas conheçam a Jesus, para que mais pessoas sejam atingidas com o amor de Jesus. É isso que nós fazemos enquanto igreja, é isso que nós fazemos como indivíduos. Como igreja, como congregação, por exemplo, estamos agora aí nessa campanha do container. Para quê? Para que as bênçãos de Deus cheguem a mais pessoas, para que as roupas que nós já usamos e queremos repassar sejam também usadas ali, assim como alimentos, como materiais de casa e assim por diante. Esse é um exemplo, mas certamente aí na tua vizinhança, nos teus amigos, com os teus companheiros de trabalho, aí você também, né, na tua escola, no teu estudo, ali você também é
instrumento de Deus com os teus bens, para que Deus chegue com a mensagem de Cristo ao coração de mais pessoas. Certo, queridos? Que Deus abençoe. Finalizamos então agora esse estudo dizendo amém, né? E que Deus conceda a todos vocês a esperteza, né, no Evangelho, né, de vivermos compartilhando o amor de Jesus em todas as áreas. Ok? Muito bem, como eu disse, vou repetir agora também no final, né? Nós não estamos ao vivo hoje, vocês estão vendo um cenário diferente, né? Eu e o pastor Cristiano estamos aqui em Guarapuava, nesse momento em que esse vídeo está aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Na quarta-feira, 19 horas, é o nosso horário. Nesse momento nós estamos em um curso de aperfeiçoamento em Guarapuava, né? Aqui em Guarapuava, já estou em Guarapuava nesse momento. E aqui nós, então, estamos, né, nos preparando, né, aprendendo um pouquinho mais, um curso certamente abençoado, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Como a gente sempre brinca, estamos agora na Cidade Santa, né, Guarapuava, nossa cidade natal, e estamos aí com 65 pastores, né, nesse curso de aperfeiçoamento, certo? Agora nós vamos então orar para terminar o nosso momento de estudo, mas não deixe de colocar aí no chat, né, tanto pedidos quanto agradecimentos. Nós, obviamente, não vamos fazer agora essa oração, mas eu e o pastor Cristiano, na nossa oração individual, né, nos comprometemos aí a orar por todos, como nós já normalmente fazemos ao vivo e com pedidos que entram depois. Também queremos agora nos comprometer com vocês para orarmos pelos pedidos e agradecimentos de vocês, ok? Então vamos agora falar com Deus em oração nesse momento de estudo. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos novamente por essa oportunidade, uma oportunidade tão rica de conhecer um pouco mais da tua palavra, hoje diante desse texto que muitas vezes é mal interpretado e que aonde Deus não incentiva, onde o Senhor não incentiva a malandragem, mas sim que nós usemos os nossos bens para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da fé. Então nós te pedimos que use-nos como instrumentos, use as bênçãos que o Senhor nos dá, materiais, de tempo, de oportunidades, para que mais pessoas conheçam o teu amor. Hoje, Senhor, também queremos te pedir em favor da Heloísa, que ainda está internada, que o Senhor esteja com ela, cuidando dela, para que tudo aconteça da melhor maneira possível com ela, para que ela possa retornar para o lar em segurança. Também queremos te pedir que continue abençoando esse curso de aperfeiçoamento, o nosso retorno, meu, do pastor Cristiano, na quinta-feira para casa, para a congregação, e que o Senhor abençoe também as nossas programações, tanto os nossos cultos no final de semana, a escola bíblica com o seu encontro distrital, também a reunião de servas, reunião de jovens, que o Senhor esteja conosco nessas programações, dando-nos novamente o fortalecimento da fé. E por fim, Senhor, pedimos que nos abençoe em nossa vida, nossas famílias, enfermidades, luto, seja qual for a dificuldade, que o Senhor esteja conosco, nos cuidando e abençoando. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Transmitam essa mensagem a mais pessoas, né? Compartilhem com os amigos e nós nos encontramos aí nas programações que eu já citei agora na oração, os nossos cultos, escola bíblica, jovens, juventude mirim, instrução, os estudos bíblicos que vão acontecer, né, que estão acontecendo nessa semana. Utilize tudo isso, né? Para que seja para crescimento de cada um, né, e também momentos de comunhão. Espero que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e fiquem com Deus.